Primeira multiplicação dos pães. Por que eu quero dizer isso daqui? Porque quem aqui nesta noite já não passou por uma situação dessa na qual aquele povo, eles não tinham muito, eles tinham pouco, mas tinha muita gente para ser alimentada. Quem aqui num determinado momento da sua vida, ali no seu fazer, ali fazendo o seu almoço, a sua janta, ou preparando qualquer uma refeição, e de repente chegam pessoas e você vê que aquele alimento, humanamente você começa a preocupar. Já aconteceu comigo, de a gente fala, meu Deus, e agora? Será que vai dar para todos alimentar? Será que alguém não vai sair daqui? Ou eu vou ficar triste? E de repente esse mesmo Jesus, que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão, a Bíblia fala, 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. É desse Jesus que fez isso aqui nesse tempo. É dele que eu falo hoje, que ele continua fazendo na nossa vida. Ele continua fazendo na nossa casa. Se tem alguém aqui que não está percebendo isso, é porque está murmurando. E quando nós murmuramos, não tem como nós vermos o sobrenatural do Senhor em nossas vidas. É desse Jesus que eu quero falar nesta noite. E às vezes você pode falar, mas eu já sei disso. Mas nós somos filhas e filhos do Senhor Jesus Cristo, que precisamos viver esse milagre como esse povo viveu. Mas aí a palavra do Senhor, percorrendo aonde eu li, a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus veio nesse acontecimento, a primeira multiplicação, eles vieram desse caminho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus deu ordem aos seus discípulos e falou, entre no barco. E quando ele deu essa ordem, o que é que Jesus fez? Enquanto Jesus despedia aquela multidão, porque Jesus ele é educado, enquanto ele despedia daquele povo, os discípulos dele tomaram rumo para outra banda. E aqui também me chama a atenção que os discípulos do Senhor, eles não ficaram só em um lugar. Eles não tinham descanso, eles não eram pessoas desocupadas. Eles sempre estavam em movimento. Mas a palavra do Senhor vai dizer que enquanto eles iam para uma banda, Jesus ia para um lugar orar no monte. E ali fala que Jesus, durante o dia e a tarde, ele estava orando e Jesus estava só. Quando Jesus, ele estava naquele momento dele de oração, e quando eu li essa palavra, eu falava, meu Deus, Jesus orando, Jesus subindo no monte. Quantas das vezes nós achamos que nós não precisamos ir no monte, que nós não precisamos orar? Eu já orei, eu orei ontem. Eu não vou orar hoje porque eu já orei ontem. A oração, ela é o combustível para nós alcançarmos o Senhor, alcançar as promessas do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, ele vem da 4ª vigília, ele já encontra um povo alvoroçado. Ele encontra os seus discípulos todos com medo, porque Jesus vem e ele consegue perceber uma grande ventania. Ele consegue ver o vento açoitando e trazendo medo para os seus discípulos. Pegou Jesus de surpresa? Não. Jesus não é pego de surpresa em nenhum, porque ele é o sabedor de todas as coisas. Mas a palavra do Senhor é bem rica e vai dizer para mim e para você nesta noite, que quando Jesus chega, os discípulos de Jesus não reconheceram Jesus. Mas Jesus, ele reconhece os teus filhos. Ele conhece cada um de nós. E os discípulos começaram a ficar apavorados, com medo, porque grande era a fúria naquele mar. Quando Jesus chega perto deles, e quando eles falavam, é um fantasma. E eles começaram a ficar com medo. E Jesus diz para eles, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque Jesus começou a ver os seus filhos desanimados,
Jesus começou a ver os teus filhos com medo, porque penso eu, o que Jesus pensou naquele momento, os discípulos já haviam andado com Jesus, os discípulos vinham caminhando com Jesus, vendo os milagres que Jesus operava, vendo que Jesus era um Salvador poderoso, que podia todas as coisas e pode até hoje, mas eles ficaram com medo. Mas Pedro entra no cenário dessa história. É de Pedro que eu venho falar nesta noite. Pedro, cheio de audácia. Pedro, um homem que na Bíblia, nos dias de hoje, nós iríamos falar que Pedro, ele foi um moço, na linguagem de hoje, ignorante, um homem de palavras curtas, ou até mesmo grossa. E Pedro, ele foi alcançado por Jesus. Quem aqui nesta noite apostaria em um homem como Pedro? Quem aqui nesta noite que queria trazer Pedro, um Pedro na sua vida, difícil de ser lapidado? Porque quando nós começamos a descobrir que alguém é difícil, de temperamento muito forte, o nosso humano imediatamente quer dizer: eu quero sair de perto dessa pessoa, eu não quero mexer com essa pessoa, porque essa pessoa é insuportável, porque essa pessoa ela não traz benefício nenhum para mim. Mas Jesus nos deu aqui na Bíblia um ensinamento, que são essas pessoas que nós temos que apostar, são essas pessoas que nós temos que ajudar. Assim como Jesus, ele não erra quando ele chama, ele não erra quando ele escolhe, ele não erra porque ele é Deus. E quando Pedro viu tudo isso daí, Pedro duvidou do Senhor. Pedro falou: se és tu, o Senhor, faz-me caminhar sobre essas águas. Aqui eu começo a ver uma dúvida de Pedro, porque Pedro não precisava falar dessa forma. O se é o Senhor, muda toda a história. Mas se ele dissesse: sei que o Senhor é este Senhor, faz-me caminhar sobre essa água, sobre essa tempestade, porque eu creio no Senhor. Mas Pedro não disse assim. E para hoje, para a nossa vida, quantas das vezes nós caminhamos com o Senhor, nós sabemos que Ele faz, nós sabemos que Ele opera, nós sabemos que Ele é tudo, e nós fazemos como Pedro. Porque quando Jesus ouviu Pedro dizer isso, Jesus falou com ele: vem. E nesta noite o Senhor continua dizendo para a igreja dele: vem. Ele continua chamando os teus filhos, porque Jesus, ele tem o poder de fazer eu e você caminhar sobre uma tempestade e vencer cada obstáculo. Porque aqui nesta noite eu só posso ficar até aqui. É impossível para mim, é impossível para vocês eu começar a andar aqui sem pisar os meus pés no chão. É impossível, muito impossível, assim como foi para Pedro. Mas Pedro foi diante de uma palavra. Pedro não foi porque ele quis, Pedro não foi porque ele começou a entender que ele era Deus. Pedro foi por causa de uma palavra. E nesta noite, se o Senhor dizer para mim: comece a caminhar sem pisar os teus pés no chão, sobre a sua tempestade, eu creio que eu caminharei aqui sem colocar os meus pés no chão. Mas diante de uma palavra, quando Jesus diz para Pedro: vem, Pedro não precisaria ter medo, Pedro não precisaria duvidar do Senhor. É o que muitas das vezes nós fazemos. E o Senhor, ele me deu, através dessa palavra, um tema quando eu orava: a fé vence o impossível. Aleluia! A fé, ela é vencida quando eu e você, nessa semana que foi pregado, quando nós vemos o que era difícil, aí rapidamente a gente já olha que aqui já não é mais difícil, é impossível. Mas quando o Senhor está no centro da nossa vida, no controle da
Nós podemos caminhar sem medo. Eu não vim aqui falar que eu e você, nós somos diferentes de Pedro. Eu vim falar para nós tomarmos o cuidado de não fazer como Pedro. Quando Jesus, através da sua palavra, ele lançar e dizer: vem, que nós possamos ir sem medo, que nós possamos confiar no Senhor, porque o que Jesus falou para Pedro: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quantas vezes nós duvidamos? Quantas vezes nós começamos a olhar para aquilo que não tem sentido? Por que Pedro começou a afundar? Porque Pedro tirou os olhos de Jesus. Porque Pedro tirou a sua atenção do Senhor. É assim na minha e na sua vida. Quando nós estamos ali caminhando com Jesus, porque quando não tem obstáculo, porque quando não tem uma dificuldade, é muito fácil eu falar que eu tenho fé. É muito fácil eu chegar aqui e falar para a igreja: tenha fé, igreja, se eu não vivo a minha fé. É muito fácil nós termos fé quando as coisas vão tudo bem. É fácil quando a minha casa ela vai bem, meus filhos vão bem. É muito fácil quando a minha despensa está cheia eu falar que eu tenho fé. Isso não faz sentido na nossa vida. O que faz sentido na minha e na sua vida é quando tudo faltar. Faz sentido na minha e na sua vida é quando as coisas estão indo tudo bem e de repente começa a ficar tudo mal. É aí que Jesus começa a provar a nossa fé. Porque fé é quando eu começo a enxergar o impossível e ver aquele que torna possível aquilo que para mim não tem mais jeito. Assim como foi para Pedro. Quando Jesus fala com ele, que ele começa a clamar por Jesus. Por quê? Porque ele estava afundando. Exatamente, Jesus estende a mão para Pedro e chama Pedro para subir no barco. Só que Pedro sobe. Quando Pedro sobe, do outro lado a gente podia ver os outros discípulos no barco, olhando todo aquele cenário. E os discípulos começaram a glorificar o Senhor, porque verdadeiramente eles falavam: este é o Filho de Deus. O que vai ser preciso para mim e para você? Quais são as provas que Jesus vai ter que dar para mim, para saber que Ele é Deus? O que vai ser preciso mais eu passar para saber que Ele está comigo? Porque Pedro sabia que Jesus estava naquele lugar. O medo, quando o medo assola a nossa vida, tudo aquilo que nós construímos diante de uma caminhada, quando o medo assola, parece que toma conta da nossa fé. A nossa fé, ela é tirada de dentro de nós. E a fé, quando eu orava, a fé não é algo que eu tiro de dentro de mim, eu vou e guardo dentro de um armário, dentro de um guarda-roupa, eu vou deixar guardadinho lá. Fé fica aí, porque quando eu precisar, eu venho aqui e te pego. Não é dessa forma. A fé, ela é para ser vivida todos os dias, porque a nossa luta aqui, ela é constantemente. Até quando nós dormimos, nós temos que falar: Senhor, eu estou dormindo, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Aumenta a minha fé, porque aqui a palavra do Senhor vai dizer que Jesus falou para ele: homem de pequena fé. A fé daquele homem